Era 1 da madrugada quando minha filha Ana apareceu à minha porta, machucada e coberta de hematomas. Chorando, ela sussurrou: Mãe, meu marido me bateu por causa da amante dele. Eu me vesti em silêncio, coloquei meu uniforme de policial e fiz apenas uma ligação. O plano começava agora. Se você já passou por algo assim ou conhece alguém que sofre em silêncio, compartilhe sua TK nos comentários. Essa história precisa ser contada e ouvida. Meu nome é Beatriz. Tenho 52 anos e, há 28 deles, visto o uniforme da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 28 anos servindo e protegendo, testemunhando o pior e o melhor da humanidade. Mas nada me preparou para aquela madrugada de terça-feira. Deixe-me contar como era minha vida antes daquela noite, antes de tudo desmoronar, antes de descobrir do que sou capaz quando alguém fere quem amo. Moro em Amparo, uma cidadezinha do interior de São Paulo, onde todos se conhecem e as notícias voam como fogo em palha seca. Aqui, a reputação se constrói ou se destrói num instante, como num salão de beleza cheio de fofocas. Sempre fui respeitada como a Sargento Beatriz, uma mulher séria, trabalhadora e de palavra. Criei Ana sozinha depois que meu marido nos abandonou, quando ela tinha apenas 3 anos, deixando apenas dívidas e promessas quebradas. Não permiti que isso nos definisse. Trabalhei dobrado, estudei à noite e entrei para a polícia aos 24 anos. Ana cresceu vendo a mãe de uniforme, aprendendo que a justiça existe e que o bem vence o mal, ou pelo menos era o que eu acreditava. Minha rotina era intensa. Acordava às 5, preparava o café, verificava o equipamento e começava o turno às 6, terminando às 18, ou mais tarde em dias complicados. Minha casa é simples, herdada da minha mãe há 10 anos. 3 quartos, uma sala, cozinha e um quintal com plantas onde encontro paz após turnos exaustivos. Ana era minha alegria, uma menina doce e inteligente que se formou em pedagogia aos 23 e começou a lecionar em uma escola local. Seus olhos brilhavam com o mesmo fogo que eu tinha ao entrar na polícia, a vontade de fazer a diferença. Foi lá que ela conheceu Ricardo Mendes, há 4 anos. Ele parecia um bom rapaz, educado, bem vestido, dono de uma casa de penhores. Tinha 35 anos e uma lábia irresistível. Eu me alegrei ao ver Ana sorrindo tanto. Mãe, acho que ele é o homem da minha vida, ela disse 6 meses depois. Casaram-se um ano após, em uma cerimônia simples na igreja matriz. Os primeiros 2 anos pareciam felizes. Eles alugaram uma casa perto da minha e nos víamos aos domingos. Mas aos poucos, notei mudanças. Ana cancelava nossos encontros com desculpas sobre Ricardo. E quando vinha sozinha, estava distraída, o brilho nos olhos se apagando. Ela usava mais maquiagem, mangas compridas no calor e evitava falar dele. Ricardo era controlador, sempre sabendo onde ela estava, ligando durante nossas visitas. Como policial, eu deveria ter visto os sinais antes, mas respeitei a escolha dela. Ela é adulta, pensei. Há 6 meses, as visitas pararam. As ligações rarearam, e quando eu tentava ir à casa deles, Ricardo tinha sempre uma desculpa. Meu instinto de mãe e de policial gritava que algo estava errado, mas Ana me evitava. Até aquela terça-feira exaustiva, após uma operação contra tráfico. Cheguei em casa às 23h30, tomei banho, comi algo e fui para a cama. Pouco depois da meia-noite, ouvi batidas fracas na porta. Meu coração acelerou. Olhei pelo olho mágico e vi Ana, irreconhecível. Rosto inchado, olho quase fechado, lábio sangrando, cabelo desgrenhado. Abri a porta e ela desabou nos meus braços, tremendo. Mãe, ele me bateu por causa da amante dele. Algo se partiu dentro de mim
e uma determinação feroz tomou seu lugar. Eu era Beatriz, a policial, a caçadora. Carreguei Ana para dentro, deitei-a no sofá e acendi as luzes. Os hematomas eram graves: olho roxo, cortes no rosto, marcas de dedos no pescoço. Onde mais dói? Perguntei. Ela mostrou os braços e as costelas, marcadas por chutes. Por um instante, imaginei resolver tudo sozinha, mas sabia que a justiça precisava ser feita direito. Vou chamar ajuda, disse. Ana protestou, com medo de Ricardo, mas eu a tranquilizei. Eu sou da polícia. Vou garantir que ele pague. Fotografei cada lesão com minha câmera de trabalho, documentando tudo. Então, ela me contou tudo. O controle começou há 8 meses, com acusações de ciúme, evoluindo para agressões. 3 meses atrás, ele me empurrou pela primeira vez, disse. Acreditei nas desculpas dele, mas piorou. Hoje, ele me atacou porque leu uma mensagem sua e sua amante ligou. Minha raiva crescia, mas mantive a calma. Ricardo havia cometido o erro de sua vida. Agora, eu usaria todo o meu conhecimento para garantir que ele pagasse. E então veio outro golpe. E mais outro. Tentei proteger-me, mas ele era mais forte. Muito mais forte. Ele chutou-me nas costelas, na barriga. Depois, as suas mãos encontraram o meu pescoço e apertaram. O ar não vinha, mãe. Pensei que ia morrer ali mesmo. As lágrimas agora corriam livremente pelo meu rosto, mas eu não conseguia parar. Precisava de todos os detalhes. Como é que conseguiste escapar? O telefone tocou outra vez. Ele largou-me para atender. Quando saiu da sala para falar, eu corri. Agarrei na minha mala e fugi. Nem sei como cheguei até aqui. Continuei a andar, a ignorar a dor, porque eu sabia que se ficasse, desta vez ele ia mesmo matar-me. Nesse exato momento, a sirene da ambulância cortou o silêncio da noite. Levantei-me, fui até a porta e acenei para os paramédicos. Entraram com a rapidez e a eficiência de quem já viu tudo. Agressão doméstica, disse eu ao médico, com uma voz que não parecia a minha. Documentem tudo. Quero o relatório completo, fotografias, exames, tudo. Ele assentiu, reconhecendo a autoridade que emanava de mim. Enquanto preparavam a Ana para o transporte, fui ao meu quarto. Despi o roupão e vesti o meu uniforme. Cada peça era um ritual, uma armadura a ser montada. As calças, a camisa, o colete, o distintivo e, por fim, a arma. Olhei-me ao espelho. Os meus olhos estavam vermelhos de choro, mas por baixo da dor ardia outra coisa, uma fúria fria, uma determinação de aço. Peguei no telemóvel e marquei um número gravado na minha memória. Comandante Santos, é a Beatriz. Desculpe a hora, mas preciso de falar consigo. É urgente. É sobre a minha filha. Houve uma pausa do outro lado. O que aconteceu, Beatriz? Violência doméstica. Agressão grave. O agressor é o meu genro e. Comandante, vou precisar da sua ajuda para fazer isto da forma correta. Porque o meu primeiro instinto, neste momento, não é exatamente legal. Ele compreendeu de imediato. Encontro-te no hospital em 30 minutos. Beatriz, respira. Vamos fazer isto como deve ser. Ele vai pagar. Oh, se vai. Isso eu garanto. Desliguei e aproximei-me da Ana, que estava a ser colocada na maca. Mãe, vens comigo? A sua voz era um fio. Vou, filha. E depois disto, nunca mais vais precisar de ter medo dele. Eu prometo. Mas antes de sair, fiz mais uma chamada. Para a dona Camila, a minha vizinha. Ela tinha câmaras de segurança viradas para a rua. Câmaras que teriam filmado a Ana a chegar, ferida, à minha porta. Dona Camila, desculpe acordá-la. Preciso de um favor.
Na ambulância, a caminho do hospital, com a Ana a gemer a cada solavanco, segurei-lhe na mão. A minha mente já trabalhava, fria e metódica, a montar um plano. Ricardo Mendes tinha cometido o erro fatal da sua vida. Tinha magoado a minha filha e estava prestes a descobrir a abissal diferença entre uma esposa assustada e uma sogra que é polícia há quase 30 anos. A caça tinha começado. E eu nunca perdia a minha presa. O hospital estava quase deserto àquela hora da madrugada. As luzes fluorescentes do corredor das urgências piscavam, lançando sombras que dançavam entre o sonho e o pesadelo. Sentada numa cadeira de plástico desconfortável, observava através de um vidro a doutora Letícia Fonseca a examinar a Ana. Eram 2:15 da manhã. O meu uniforme estava amarrotado. Os meus olhos ardiam de cansaço e de lágrimas contidas, mas a minha mente estava mais afiada que uma lâmina. O comandante Santos chegou 15 minutos depois de nós. Um homem alto, de cabelos grisalhos e uma postura militar impecável, mesmo no meio da noite. Tinha sido o meu superior durante 10 anos. Mais importante, era alguém em quem eu confiava cegamente. Beatriz, disse ele, pousando a mão no meu ombro. Como é que ela está? 3 costelas fraturadas, concussão leve, múltiplos cortes e contusões. Marcas de estrangulamento no pescoço. A minha voz saiu mecânica, profissional. Era a única forma de me manter sã. A médica disse que se ele tivesse apertado por mais uns segundos. O comandante fechou os olhos, abanando a cabeça. Já registaste a ocorrência? Ainda não. Quero fazê-lo com tudo. Relatório médico completo, fotos, o depoimento dela. Quero um caso tão sólido que nenhum advogado zeco consiga encontrar uma brecha. É esse o espírito, disse ele. Mas, Beatriz, tu sabes que não podes trabalhar diretamente neste caso. Conflito de interesses. Eu sei, mas tu podes. Ele deu um leve sorriso. Já estava à espera que dissesses isso. Deixa comigo. Vou supervisionar pessoalmente cada passo. Esse desgraçado não vai escapar por uma tecnicalidade. Nesse momento, a doutora Letícia saiu da sala. Era uma mulher de 40 e poucos anos, séria e competente. Conhecíamos-nos de outros casos de violência que tinham passado por ali. Beatriz, disse ela em voz baixa. Posso falar contigo? Afastamo-nos uns passos, enquanto o comandante nos dava privacidade. As lesões são graves, muito graves. Ela teve sorte, se é que se pode usar essa palavra. Um pouco mais de pressão no pescoço, e esta conversa seria muito diferente. As costelas vão demorar a sarar, mas felizmente não há perfuração de órgãos internos. Fez uma pausa. Mas, Beatriz, há outra coisa. Pelos hematomas, alguns amarelados, outros em diferentes fases de cicatrização. Isto não foi a primeira vez. Eu sei, ela contou-me. 3 meses de abuso. Mas esta foi a pior. Vou documentar tudo no relatório. Fotografias detalhadas, descrição de cada lesão, estimativa da data. Isso serve de prova para ti? Para o processo crime, é essencial. Obrigada, doutora. Ela tocou-me no braço com gentileza. A Ana vai precisar de acompanhamento psicológico. O trauma físico é uma coisa, mas o emocional, isso pode levar muito mais tempo a curar. Vou recomendar a doutora Ana Paula Carvalho. É excelente, especializada em vítimas de violência. Gravei o nome na memória. Ela pode ter alta hoje? Vou mantê-la em observação até amanhã de manhã, por causa da concussão. Depois disso, sim, desde que ela não volte para aquela casa. Ela vai ficar comigo. Disso podes ter a certeza. Enquanto a Ana ficava em observação, eu aproveitei cada minuto. Às 6:30 da manhã, mal o céu começou a clarear,
Fui à casa da dona Camila. Já estava de pé a preparar o café. Beatriz, entra, entra. Como está a menina? A recuperar. Dona Camila, sobre aquelas câmaras. Já separei tudo para ti, interrompeu ela, guiando-me até um pequeno escritório. Quando ligaste de madrugada, fui logo ver. Olha aqui. Ela clicou no play. A imagem era a preto e branco, mas nítida. O relógio marcava 00:55. E lá estava a minha filha, a cambalear pela rua, a apoiar-se nas paredes, visivelmente ferida. Ao chegar à minha porta, bateu fracamente antes de quase desabar. Gravei tudo numa pen para ti, disse a dona Camila, entregando-me o dispositivo, com os olhos úmidos. Aquele desgraçado, aquele Ricardo. Sempre desconfiei dele. Havia qualquer coisa no olhar dele. A senhora está disposta a testemunhar? A confirmar a autenticidade disto? Claro que sim, para o que for preciso. Agradeci e voltei para o hospital. A Ana tinha acordado e tomava uma canja. Sentei-me ao seu lado. Filha, preciso que me contes tudo o que sabes sobre o Ricardo. Onde ele vai, com quem anda, onde trabalha. E principalmente sobre essa Amanda. Sabes o apelido dela? Amanda Salgado, disse ela, após um momento. Eu conheço-a. Fomos colegas na faculdade. Ela mora aqui em Amparo. Trabalha numa imobiliária no centro. Amanda Salgado. Perfeito. E a casa de penhores dele? Como vão os negócios? Ele vivia a queixar-se de que o movimento estava fraco, que mal dava para as contas. Mas era mentira. Uma vez vi os extratos bancários. Ele tem muito dinheiro guardado. Muito mais do que devia ter, só com aquela loja. Aquilo despertou a minha atenção. Ele escondia-te dinheiro? Não só dinheiro. Mãe, há uma coisa que eu descobri há uns meses, mas tive medo de contar. O meu coração acelerou. Podes falar, filha. Lembras-te daquelas terras que a avó me deixou? No bairro rural? Lembrei-me. Um pequeno terreno de 3 hectares. Não valia uma fortuna, mas era um bem. Sim. O que é que tem? Há uns 6 meses, o Ricardo deu-me uns papéis para assinar. Disse que era para regularizar a escritura. Eu confiei e assinei. Mas na semana passada, recebi uma carta do registro a dizer que a propriedade tinha sido transferida. O sangue gelou-me nas veias. Transferida para quem? Para ele. Ele falsificou a minha assinatura numa escritura de doação. Basicamente, roubou-me as terras. Burla, falsificação. O Ricardo não era apenas um agressor, era um criminoso completo. Tens essa carta? Está na minha mala. Peguei na carta. Confirmava a transferência da propriedade de Ana Clara Silva para Ricardo Mendes. A data era de há 3 meses. Isto muda tudo, murmurei para mim mesma. Isto muda tudo. Passei o resto da tarde entre o hospital e a esquadra. Com o comandante Santos, formalizamos a queixa. Lesão corporal grave em contexto de violência doméstica. Anexamos as fotos, o relatório médico, o vídeo e o depoimento da Ana. Mas não ficamos por aí. Quero investigá-lo a fundo, disse eu ao comandante. Vida financeira, registro criminal, tudo. E quero saber mais sobre esta fraude das terras. Já estou a tratar disso. Mandei uma equipe a fazer um levantamento completo. Vamos saber até a cor da roupa interior que ele usa. Na manhã seguinte, levei a Ana para casa. Movia-se devagar, dorida, mas estava viva. E estava segura na minha casa. Instalei-a no seu antigo quarto. Troquei os lençóis, pus flores frescas na mesinha de cabeceira. Mãe, e se ele vier aqui? Perguntou ela, o medo a tremer-lhe na voz. Se ele vier aqui,
Vai arrepender-se. Mas não te preocupes. Já pedi a 2 patrulhas para fazerem rondas extras nesta rua. E eu tenho a minha arma. Ele nunca mais te vai tocar. Eu prometo. Mas eu sabia que o Ricardo não era estúpido. Ele saberia que a Ana estava comigo. E era arrogante o suficiente para pensar que ainda controlava a situação. No terceiro dia, recebi a chamada que esperava. Beatriz? É o comandante Santos. Conseguimos o mandado de busca e apreensão para a casa do Ricardo. Vamos executá-lo amanhã, às 6 da manhã. Queres estar presente? Oficialmente, não posso. Mas posso observar, como uma civil preocupada com a segurança da filha. Sorri pela primeira vez em dias. Estarei lá. Naquela noite tive uma conversa difícil com a Ana. Filha, amanhã a polícia vai fazer uma busca à casa. Mas antes, preciso de ir ao registro predial por causa das terras. E acho que tenho de falar com a Amanda Salgado. A Ana ficou tensa. Com ela? Por quê? Porque ela é amante dele. E quanto mais eu souber sobre o Ricardo, mais vulnerável ele fica. Talvez ela saiba de coisas que nos podem ajudar. Ou talvez seja cúmplice. De qualquer forma, tenho de investigar. Tem cuidado, mãe. O Ricardo dizia que ela era obsessiva, possessiva. Falava dela como se fosse louca. Anotado. Mas não te preocupes. Já lidei com gente muito pior. Na manhã seguinte, às 5h30, eu estava em frente à casa que tinha sido da Ana e do Ricardo. Uma casa simples, de 2 andares, com um pequeno jardim. Parecia pacífica. Ninguém imaginaria os horrores que se passavam lá dentro. O comandante chegou com 4 policiais. Tocamos a campainha. 1, 2, 3 vezes. Ricardo abriu a porta aos berros. Que porra é esta? Que horas são pra... Então, ele viu-me. O seu rosto transformou-se. Por uma fração de segundo, vi medo nos seus olhos. Mas logo a máscara de arrogância voltou. Ah, a sogra! Vieste buscar as tralhas da tua filha histérica? O comandante interpôs-se entre nós antes que eu pudesse responder. Senhor Ricardo Mendes, sou o comandante Santos, da polícia. Tenho um mandado de busca e apreensão relacionado com uma investigação por agressão doméstica e possível burla. Peço que nos dê acesso completo à residência. A cor fugiu do rosto de Ricardo. Isso é um absurdo. A minha mulher armou um escândalo. Ela caiu. Foi um acidente. O relatório médico discorda, senhor. Por favor, dê-nos passagem. Os policiais entraram. Fiquei na porta, a observá-lo. Ele estava nervoso, a suar, os olhos a saltar de um agente para o outro. Beatriz, disse ele, com uma voz falsamente conciliadora. Vamos resolver isto como adultos. Sei que a Ana ficou magoada, mas foi um mal-entendido. Podemos conversar, chegar a um acordo. Acordo? Repeti eu, a minha voz baixa e perigosa. Partiste 3 costelas da minha filha, tentaste estrangulá-la e deixaste o corpo dela coberto de marcas. E tu achas que isto é um mal-entendido? Ela está a exagerar. Sabes como as mulheres são emotivas, dramáticas. Dei um passo na sua direção. Discretamente, o comandante segurou-me no braço. Meça bem as suas palavras, Ricardo. Estou a fazer um esforço sobre-humano para não resolver isto à minha maneira, aqui e agora. Ele engoliu em seco. Nesse exato instante, um dos policiais saiu do escritório com uma caixa de cartão nas mãos. Comandante, encontrei isto. Documentos, extratos bancários, contratos de imóveis. Olhei para o Ricardo. O rosto dele perdeu toda a cor. Parece que tem muito que explicar, disse eu. E era apenas o começo. No fundo daquela caixa, entre papéis rabiscados e recibos amarfanhados, estava a prova do que eu já suspeitava.
Ricardo não se limitara a roubar as terras de Ana. Ele geria uma operação de fraude muito maior do que eu alguma vez imaginara, envolvendo múltiplas propriedades e dezenas de vítimas. A minha filha não fora a primeira, mas eu jurava que seria a última. Enquanto os agentes catalogavam as provas, anotei no telemóvel o meu próximo passo: encontrar Amanda Salgado. Descobrir que outros segredos ele escondia. A teia de mentiras de Ricardo começava a divair-se e pensava a desfazer-se, e eu iria puxar cada fio até ele ficar completamente exposto, vulnerável, encurralado. Ele tinha magoado a minha filha. Estava na hora de ele descobrir que até os monstros têm pesadelos, e o pesadelo dele usava uniforme. Os documentos apreendidos na casa de Ricardo pintavam um quadro muito mais sombrio do que eu antecipara. Passei a tarde inteira no gabinete do comandante Santos, com uma chávena de café frio ao lado, a analisar página por página. Este é de uma mulher de pedreira, disse eu, apontando para um dos contratos. Viúva, 67 anos. Ele convenceu-a a assinar uma procuração, dando-lhe plenos poderes sobre o apartamento dela enquanto ela viajava para visitar a filha. 3 semanas depois, o imóvel estava vendido. O comandante abanou a cabeça, incrédulo. E este aqui, um senhor de 73 anos com um princípio de Alzheimer. A família só soube que ele tinha assinado a escritura da casa quando recebeu a ordem de despejo. Havia pelo menos 7 casos semelhantes. Todos idosos, todos vulneráveis, todos enganados pela conversa mansa e pela aparência de bom rapaz de Ricardo Mendes. Ele é um predador, disse o comandante. E escolhe as presas mais frágeis. Tal como fez com a Ana, respondi com amargura na voz. Mas cometeu um erro. As outras vítimas não tinham uma mãe polícia. Já contactei as famílias, continuou ele. Todas querem apresentar queixa. Isto vai tornar-se um caso de grande dimensão, Beatriz. Provavelmente federal. Quantas mais acusações, melhor. Mas algo me incomodava. Uma pergunta que não me saía da cabeça. Onde está o dinheiro? Como? O dinheiro das vendas. 7 propriedades. Estamos a falar de mais de 3 milhões de reais. Verificamos as contas bancárias dele. O dinheiro não está lá. Tem uns milhares, nada mais. Então, onde está o resto? O comandante franziu o sobrolho. Boa pergunta. Vou mandar investigar contas em nome de terceiros, paraísos fiscais, o costume. Ou. Comecei eu lentamente, enquanto uma ideia se formava. Talvez esteja em nome de alguém próximo, alguém em quem ele confia. A amante, Amanda Salgado, trabalha numa imobiliária, disseste. Que conveniente. E se ela não for apenas a amante? E se for cúmplice? Foi então que o meu telemóvel tocou. Era a Ana. Mãe? Podes vir para casa? Havia um tremor na sua voz que eu conhecia bem demais. Medo. O que aconteceu? A sua resposta foi um sussurro aterrorizado. Recebi uma mensagem. Do Ricardo. O meu sangue gelou. Estou a caminho. Cheguei a casa em 10 minutos. Ana estava na sala, a segurar o telemóvel com as mãos a tremer. Peguei no aparelho e li a mensagem. Vais arrepender-te de ter aberto a boca. A tua mãe pode ser polícia, mas não te pode proteger a toda a hora. E quando ela não estiver a olhar, eu vou terminar o que comecei. Uma onda de fúria percorreu-me. Ameaças por mensagem. Que amador. Mãe, estou com medo. E se ele vier aqui? E se. Calma. Respira. Primeiro, isto é uma prova. Uma ameaça de morte por escrito. Segundo, já estou a contactar a central para termos uma patrulha permanente nesta rua. E por último, acabei de enviar isto para o comandante. Ele acabou de cavar a sua própria sepultura um pouco mais fundo. Contudo, conforme os dias se arrastavam,
A situação deteriorou-se de uma forma que eu não previra. No quarto dia após o ataque, fui ao supermercado. A dona do estabelecimento, a dona Marta, que eu conhecia há anos, mal olhou para mim. Dona Marta, bom dia. Bom dia, respondeu ela secamente, a pesar os meus tomates sem me encarar. Está tudo bem? Olha, Beatriz, eu não me quero meter em assuntos de família, está bem? Franzi a testa. Do que é que a senhora está a falar? Ela finalmente olhou para mim. Anda toda a gente a comentar sobre ti e a tua filha, a acusarem o Ricardo. Há quem diga que vocês estão a tentar dar-lhe um golpe, tirar vantagem dele por seres polícia. Senti o ar a faltar-me. O quê? Mas a Ana foi espancada. Há um relatório médico, fotografias, tudo. Eu não sei de nada. Só te estou a dizer o que se ouve por aí. O Ricardo é um rapaz respeitado, dono de um negócio. Muita gente não acredita que ele fosse capaz de uma coisa dessas. Acham que é tudo uma armação. Saí do supermercado em estado de choque. Ricardo estava a antecipar-se, a espalhar mentiras, a manipular a opinião pública, a tentar desacreditar-nos antes mesmo de o caso chegar a tribunal. E o pior é que estava a resultar. Nos dias seguintes, o padrão repetiu-se. Amigos da igreja deixaram de cumprimentar a Ana. Colegas de trabalho dela evitavam-na. Até na esquadra, eu notei alguns olhares estranhos, sussurros que cessavam assim que eu me aproximava. Ouvi dizer que ela quer a loja de penhores dele, comentou um sargento mais novo, sem se aperceber de que eu estava logo atrás. Um caso clássico de mulher a querer tirar vantagem no divórcio. Pigarriei. Ele virou-se pálido. Sargento, tem um momento? Levei-o para uma sala privada e fechei a porta. Você acredita em boatos ou em provas? Em. Em provas, claro. Então, antes de continuar a espalhar boatos, que tal consultar o relatório médico da minha filha? As fotografias das costelas partidas? As marcas de estrangulamento no pescoço dela? Ou prefere acreditar na versão do agressor? Ele engoliu em seco. Desculpe, Sargento Beatriz. Eu não sabia que. Não sabia porque não se deu ao trabalho de investigar antes de julgar. E você é polícia. Devia ter mais juízo. Deixei-o na sala, envergonhado, mas o mal estava feito. Os rumores espalhavam-se mais depressa que um incêndio. Foi o comandante Santos que me explicou o que se estava a passar. O Ricardo contratou um advogado, não um qualquer. O doutor Marcelo Vieira, um dos mais caros e bem-sucedidos da região. E a primeira estratégia dele não foi a defesa legal. Foi de relações públicas. Relações públicas? Ele está a transformar o Ricardo na vítima, a dizer que ele é um empresário honesto, perseguido pela sogra polícia que não aprova o casamento da filha, que a acusação de agressão é uma farsa para conseguir dinheiro no divórcio. E está a resultar porque o Ricardo tem uma reputação nesta cidade. Vocês as duas, por muito que sejam conhecidas, são apenas duas vozes contra uma campanha coordenada. A minha mão fechou-se num punho. Isso é difamação. Posso processá-lo. Podes. Mas o dano na vossa imagem já está feito. E, Beatriz, há mais. O que mais pode haver? Recebi hoje uma denúncia anônima contra ti. Alegam que estás a usar a tua posição como polícia para perseguir um cidadão inocente, a fabricar provas, a abusar do poder. O chão pareceu abrir-se sob os meus pés. Isso é um absurdo. Eu sei. Mas agora a corregedoria terá de investigar. É o procedimento padrão. Vais ter de te afastar completamente do caso. Oficialmente, nem sequer podes mencionar o nome do Ricardo. Ele está a tentar amordaçar-me. Está a tentar. Mas lembra-te, Beatriz, tu és boa no que fazes e não estás sozinha. Naquela noite, porém,
Quando voltei para casa e encontrei a Ana a chorar na cozinha, senti-me mais sozinha do que nunca. O que aconteceu, filha? Fui despedida, disse ela, entre soluços. A diretora disse que a escola não pode ter professoras envolvidas em escândalos públicos, que está a afetar a reputação da instituição. Mãe, eu perdi o meu emprego por causa dele. Abracei a minha filha, sentindo a injustiça a queimar-me no peito como ácido. Ricardo não nos estava apenas a atacar legalmente. Estava a destruir-nos social, financeira e emocionalmente. E estava querendo ganhar. Naquela noite, depois de a Ana finalmente adormecer com a ajuda de um calmante, sentei-me sozinha na cozinha, com uma chávena de café frio nas mãos. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Desiste enquanto é tempo, não sabes com quem te estás a meter. O Ricardo tem amigos em lugares importantes. Um acidente pode acontecer a qualquer um, incluindo a polícias aposentadas. Não era uma ameaça velada. Era direta. Por um instante, apenas um, considerei desistir. Pegar na Ana e desaparecer. Recomeçar noutra cidade, longe do Ricardo e das suas mentiras. Mas depois lembrei-me do rosto da minha filha naquela madrugada. Das marcas roxas no pescoço, das costelas partidas, do medo nos seus olhos. Lembrei-me das outras vítimas. A viúva que perdeu o seu apartamento. O senhor com Alzheimer despejado da própria casa. Todas as pessoas que o Ricardo tinha destruído. Não, a hora não era de desistir. Era de mudar as regras do jogo. Se Ricardo queria jogar sujo, eu podia ser ainda mais implacável. Porque eu tinha uma arma que ele não esperava. A verdade. E estava na hora de garantir que ela viria à luz, custasse o que custasse. Peguei no telemóvel e enviei uma mensagem ao comandante Santos. Preciso de falar com a Amanda Salgado. Amanhã. Ela é a chave para tudo isto. A resposta chegou segundos depois. Já estou a localizar. Terás a morada dela pela manhã. Seguiu-se outra mensagem. Mas, Beatriz, tem cuidado. Se ela está com ele, pode ser perigosa. Não se preocupe. Já lidei com gente bem pior. Desliguei o telemóvel e olhei pela janela da cozinha. A rua estava escura, silenciosa, mas eu podia jurar que vi uma sombra mover-se perto do poste de iluminação. Alguém nos estava a vigiar. Ricardo estava a escalar a guerra e eu estava prestes a explodir o campo de batalha inteiro. Mas primeiro, precisava de ter uma conversa com a menina Amanda Salgado. Algo me dizia que ela sabia muito mais do que aparentava. E pessoas com segredos são sempre o elo mais fraco. A manhã seguinte nasceu cinzenta e pesada, como se o próprio céu refletisse a tensão que eu sentia. Acordei às 5, como sempre, mas desta vez fora a insônia que me despertara. Passei a noite a virar-me na cama, a planear, a calcular cada movimento. A Ana ainda dormia. O calmante fizera efeito. Preparei um café forte e sentei-me à mesa da cozinha com o meu portátil e uma pilha de papéis que o comandante Santos me tinha enviado. Informações sobre Amanda Salgado. 29 anos, a mesma idade da Ana. Trabalhava como corretora na Imobiliária Esperança, no Centro de Amparo, há 3 anos. Solteira, sem filhos, morava sozinha num apartamento alugado. Nada de extraordinário à primeira vista. Mas, ao cruzar informações, os padrões começaram a emergir. Nos últimos 18 meses, Amanda fizera vários depósitos na sua conta bancária, valores que não correspondiam ao salário de uma corretora numa cidade do interior. 15 mil aqui, 20 mil ali. No total, mais de 200 mil reais em depósitos cuja origem ela não conseguiria justificar com o seu rendimento declarado. E, mais interessante ainda, as datas dos depósitos coincidiam perfeitamente com as vendas fraudulentas das propriedades que o Ricardo roubara.
Ela é cúmplice, murmurei para mim mesma. Ele usava-a para branquear o dinheiro. Mas será que ela sabia o que estava a fazer? Ou o Ricardo a tinha manipulado também, como fizera com a Ana e com todas as outras? O meu telemóvel vibrou. Comandante Santos. A Amanda trabalha hoje. Entra às 9. A morada da imobiliária já tens. Queres que envie alguém contigo? Pensei por um momento. Ter apoio policial seria útil, mas a Amanda poderia ficar na defensiva, fechar-se completamente se visse um uniforme. Não, vou sozinha. Como civil, tenho mais hipóteses de a fazer falar. Cuidado, Beatriz. Se ela está envolvida com o Ricardo, pode ser mais perigosa do que parece. Já lidei com piores, pensei, mas tinha de ser honesta comigo mesma. Estava nervosa. Aquela conversa com a Amanda podia mudar tudo. Podia ser a peça que faltava para montar o puzzle e destruir o Ricardo de uma vez por todas. Ou podia ser um beco sem saída. Às 8h15, deixei a Ana aos cuidados da dona Camila, a nossa vizinha. Não demores. Sim, pediu a Ana, agarrando a minha mão. O medo ainda era uma sombra nos seus olhos. E se ele aparecer? Ele não vai aparecer. Há 2 policiais a fazer a ronda na rua a cada 15 minutos. E a dona Camila tem o número do comandante em marcação rápida. Estás segura. Mesmo assim, ao sair de casa, verifiquei a minha arma de serviço, discretamente presa à cintura, escondida pelo casaco. Só para garantir. A imobiliária Esperança ficava num prédio antigo no centro, com montras a exibir fotografias de casas e apartamentos. Através do vidro, vi uma pequena recepção, algumas secretárias e uma mulher loira a organizar papéis. A Amanda. Ela era bonita, inegavelmente. Cabelos loiros, maquilhagem impecável e roupas que por si só já eram uma confissão. Eram demasiado caras para o seu salário declarado. Brincos de ouro, um relógio de marca, uma mala de grife. O Ricardo tinha, sem dúvida, bom gosto para amantes. Pena que não tivesse os mesmos padrões éticos para relacionamentos. Respirei fundo e entrei. Uma campainha digital soou. Amanda levantou os olhos e sorriu. Era o sorriso profissional, automático, de quem vende esperanças em forma de imóveis. Bom dia. Bem-vinda à Imobiliária Esperança. Em que posso ajudar? Bom dia, Amanda. Meu nome é Beatriz. O sorriso dela vacilou. Foi quase imperceptível, uma fração de segundo, mas eu fora treinada para notar essas nuances. Ela me reconheceu. Claro que sim. Ricardo devia ter lhe mostrado fotos, contado sobre a sogra problemática. Ah, você é a mãe da Ana, claro. O que restava do sorriso desapareceu por completo. Olhe, não sei o que veio fazer aqui, mas eu não tenho nada a ver com os problemas do Ricardo e da Ana. É um assunto que só diz respeito a eles. Nada a ver? Repeti, mantendo a voz calma, quase gélida. Curioso, porque foi por sua causa que ele espancou a minha filha até lhe partir 3 costelas. Amanda empalideceu a olhos vistos. Eu não. Eu não sabia que ele tinha. A tinha magoado? Claro que sabia. Estava ao telefone com ele minutos antes. A Ana ouviu-a chamar-lhe de amor, a marcar um encontro. Ela engoliu em seco, os olhos a fugirem para a porta, calculando se deveria expulsar-me ou não. Por favor, sente-se, pedi, suavizando a voz. Não vim para a atacar. Vim porque preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Para quê? Para pôr Ricardo Mendes atrás das grades, que é o lugar dele. Ela riu, um som agudo, nervoso. Você está louca? O Ricardo não fez nada. A Ana é que é dramática. Vivia a inventar coisas para chamar a atenção. A sério? Interrompi.
Tirei o telemóvel do bolso e abri as fotografias que tinha tirado de Ana no hospital. Virei o ecrã na sua direção. Amanda olhou e a cor abandonou de vez o seu rosto. Levou uma mão trêmula à boca. 3 costelas fraturadas. Enumerei, passando para a foto seguinte. Cortes no rosto, hematomas por todo o corpo, marcas de estrangulamento no pescoço. Foi isto que Ricardo Mendes fez à minha filha. E vai dizer-me que ela está a ser dramática? Amanda desviou o olhar. Lamento muito o que lhe aconteceu, mas não foi minha culpa. Eu não sabia. Quanto dinheiro é que ele lhe deu, Amanda? Ela gelou. O quê? Nos últimos 18 meses. Quanto dinheiro é que o Ricardo lhe deu? A polícia já está a investigar as suas contas bancárias e nós sabemos dos depósitos. Mais de R$ 200.000 que o seu salário de corretora não consegue justificar. O rosto dela alternou entre o vermelho da raiva e o branco do pânico. Eu não sei do que está a falar. Então, eu digo-lhe. Ricardo roubou propriedades de idosos vulneráveis através de fraude. Falsificou assinaturas, enganou pessoas com Alzheimer, aproveitou-se de viúvas, e você foi a intermediária. Ele usou-a para vender essas propriedades, para lavar o dinheiro, para apagar o rasto dele. Não, eu nunca. Eu não sabia que as vendas eram ilegais. Ele disse que eram negócios legítimos. Ah, então admite que esteve envolvida? Amanda percebeu o deslize e calou-se, os olhos arregalados. Aproveitei a brecha. Olhe, Amanda, eu compreendo. Conheceu um homem charmoso, bem-sucedido, que lhe ofereceu dinheiro fácil. Confiou nele. Mas a verdade é que o Ricardo a usou, tal como usou a minha filha e todas as outras vítimas. E agora, quando a situação apertar, quem acha que ele vai atirar para debaixo do autocarro para se salvar? Ela mordeu o lábio, os olhos a encherem-se de lágrimas. Eu não quero ir presa. Então coopere. Testemunhe contra ele, conte tudo o que sabe. Com o seu depoimento, podemos garantir que ele nunca mais magoe ninguém. E o que é que eu ganho com isso? Redução de pena. Talvez até imunidade, se a promotoria aceitar um acordo. Mas se ficar do lado dele, vai afundar-se com ele. E eu não tenho pena de cúmplices, Amanda. Só de vítimas. Ela permaneceu em silêncio por um longo momento, a fitar as próprias mãos. Ele ama-me, disse por fim, com um fio de voz. Disse que ia deixar a Ana, que íamos ficar juntos e ter uma vida boa com o dinheiro das vendas. O meu coração apertou-se. Pobre rapariga. Tão manipulada quanto a Ana, apenas de formas diferentes. Amanda, ele não a ama. Homens que amam não usam as pessoas como ferramentas. Não mentem, não manipulam, não destroem vidas. O Ricardo é um sociopata, e você é apenas mais uma peça no jogo dele. Uma lágrima escorreu-lhe pelo rosto, deixando um rasto de rímel. Eu preciso de pensar. Tem até amanhã, disse eu, levantando-me. Depois disso, a polícia vai procurá-la oficialmente. E aí não haverá negociação, nem acordo. Será uma acusação formal, como cúmplice de fraude qualificada. Pode apanhar até 10 anos de prisão. Deixei o meu cartão na mesa. Ligue-me quando decidir. Mas decida depressa, Amanda. O tempo está a esgotar-se para todos nós. Saí da imobiliária com o coração a mil. Não sabia se a tinha convencido, mas tinha plantado a semente da dúvida. E às vezes, é tudo o que é preciso para que uma cúmplice se torne uma testemunha. Quando cheguei à casa, o comandante Santos esperava-me na sala com a Ana e a dona Camila. Como correu? Perguntou ele. Plantei a semente. Agora é esperar que germine. Ela está assustada. Tem medo de ser presa.
Se lhe oferecermos um acordo decente, ela vai falar. Já falei com a promotoria. Estão dispostos a negociar imunidade total em troca de um testemunho completo, incluindo acesso a todas as contas, transações e comunicações com o Ricardo. Perfeito. Agora é torcer para que ela seja inteligente o suficiente para aceitar. Mas algo ainda me inquietava. O Ricardo estava demasiado quieto, sem ameaças, sem mensagens, sem aparições. E homens violentos não ficam em silêncio quando se sentem encurralados. Comandante, disse eu, ele está a planear alguma coisa. Eu sinto. Também acho. Por isso, aumentei a segurança à volta da sua casa e providenciei escolta 24 horas para si e para a Ana. Se ele tentar alguma coisa, nós saberemos. Naquela noite, o sono não veio. Cada ruído me sobressaltava. Cada sombra na janela parecia uma ameaça. Às 2 da manhã, o meu telemóvel tocou. Número desconhecido. Atendi. Beatriz? Sou eu, a Amanda. O meu coração disparou. Amanda? Já decidiu? Sim. Vou testemunhar. Vou contar tudo. Mas tenho uma condição. Qual? Proteção. O Ricardo tem amigos perigosos. Se ele descobrir que eu vou falar, não sei do que ele é capaz. Terá proteção policial completa. Eu garanto. Ela respirou fundo do outro lado da linha. Então está decidido. Quando quer que eu vá à esquadra? Amanhã de manhã, às 9. Estarei lá à sua espera. Beatriz? Sim? Eu lamento muito o que aconteceu à sua filha. Eu juro que não sabia que ele era assim. Eu. Eu pensei que ele a amava. Eu sei. Mas agora tem a oportunidade de fazer a coisa certa. De ajudar não só a Ana, mas todas as outras vítimas dele. Eu vou fazer. Prometo. Desliguei e soltei um suspiro de alívio tão profundo que o meu corpo inteiro estremeceu. Tínhamos a nossa testemunha. Tínhamos as nossas provas. Em breve, teríamos o nosso veredito. Ricardo Mendes acabara de perder a guerra. Ele só não sabia disso ainda, mas ia descobrir muito em breve. O dia da audiência amanheceu com uma claridade quase insolente, como se o universo estivesse a zombar da gravidade do momento. Sol brilhante, céu azul, pássaros a cantar. Um dia perfeito para qualquer coisa, exceto para confrontar o homem que quase matou a minha filha. Acordei às 5, depois de mais uma noite mal dormida. Ana já estava de pé, sentada na cozinha, a mexer distraidamente numa chávena de chá que arrefecera há muito. Pronta? Perguntei, pousando a mão no seu ombro. Não, mas vamos na mesma. Ela estava diferente. Nos últimos dias, algo mudara. A terapia com a doutora Ana Paula estava a ajudar, sim, mas havia algo mais. Havia uma nova determinação nos seus olhos, uma dureza nos seus lábios que não existia antes. A minha filha estava aí a transformar-se de vítima em sobrevivente, e eu nunca me sentira tão orgulhosa. Às 8h30, o doutor Fernando Almeida chegou para nos ir buscar. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina e um fato impecável que transpirava competência. Bom dia, senhoras. Prontas para fazer história? História? Repeti. Este caso vai criar jurisprudência. Violência doméstica, fraude qualificada, ameaças, falsificação de documentos. E o melhor de tudo, temos provas irrefutáveis. Ricardo Mendes será o exemplo perfeito de que os agressores não ficam impunes. A caminho do fórum, o doutor Fernando preparou-nos. O advogado dele, o doutor Marcelo Vieira, vai tentar de tudo. Vai questionar a vossa credibilidade.
Vai insinuar que as lesões foram acidentais ou que a Ana o provocou. Vai pintar o Ricardo como vítima de uma conspiração. Não se deixem abalar. Mantenham a calma. Respondam apenas ao que for perguntado e confiem nas provas. E a Amanda? Perguntei. Ela vai aparecer? Está sob proteção policial desde ontem à noite. Vai entrar por uma porta lateral, diretamente para a sala de testemunhas. O Ricardo nem haverá antes do momento do testemunho. O Fórum de Amparo era um edifício antigo, revestido a mármore, com aquele cheiro característico de papel velho e formalidade. Já ali estivera dezenas de vezes ao longo da minha carreira, mas nunca como parte diretamente envolvida. Quando entramos, vi o Ricardo pela primeira vez desde a busca à sua casa. Estava com o seu advogado, um homem alto, bronzeado, de fato caro e um sorriso de tubarão. O Ricardo também usava fato, um modelo conservador, gravata discreta. Tinha cortado o cabelo e feito a barba, a imagem perfeita do cidadão respeitável. Quando os seus olhos encontraram os meus, ele sorriu. Não um sorriso amigável, mas um de puro desafio, uma promessa silenciosa de que eu não venceria. Tive de segurar a Ana, que recuara instintivamente ao vê-lo. Respira, filha. Ele não te pode fazer mal aqui. Não com metade da polícia de Amparo presente. E era verdade. O comandante Santos estava lá, de uniforme completo. Outros 6 agentes que eu conhecia estavam espalhados pela sala. Tinham vindo em solidariedade, mas também havia muita gente do outro lado. Amigos do Ricardo, comerciantes do centro, pessoas que acreditavam nas suas mentiras. Olhavam para mim e para Ana com desconfiança, alguns até com hostilidade. A audiência começou às 10 em ponto. O juiz, Dr. Carlos Mendonça, era conhecido por ser duro, mas justo. Um homem nos seus 60 anos, de semblante permanentemente carregado, que não tolerava rodeios de advogados ou promotores. Bom dia a todos. Vamos aos autos. Processo número 4.179/2025, Ana Clara Silva contra Ricardo Mendes. As acusações incluem agressão física qualificada pela Lei Maria da Penha, ameaça, e existem processos paralelos a investigar fraude qualificada, falsificação de documentos e outros crimes financeiros. Dr. Fernando, pode começar. O Dr. Fernando levantou-se com calma, ajustando os óculos. Meritíssimo. O que temos aqui é um caso claro de violência doméstica sistemática, que culminou numa agressão grave que quase tirou a vida da minha cliente. Apresentarei provas fotográficas, o relatório médico, testemunhos e gravações de vídeo que provam, sem qualquer margem para dúvida, que o réu, Ricardo Mendes, é um agressor perigoso, que representa uma ameaça contínua para a vítima. Ele começou por mostrar as fotos. No grande ecrã da sala, as imagens das lesões de Ana surgiram com uma clareza brutal. Ouvi suspiros chocados na audiência. Alguém murmurou: "Meu Deus", atrás de mim. A Ana começou a chorar silenciosamente. Apertei-lhe a mão com força. Como podem ver, continuou o Dr. Fernando, não estamos a falar de um empurrão ou de uma discussão doméstica normal. Estamos a falar de violência brutal, sistemática, que causou lesões graves, costelas fraturadas, contusões múltiplas, marcas de estrangulamento. Se a vítima não tivesse fugido, muito provavelmente não estaria aqui hoje. Seguiu-se o relatório médico. A doutora Letícia fizera um trabalho meticuloso, documentando cada lesão, estimando a força necessária para as causar, a cronologia dos hematomas. Notem que existem hematomas em diferentes estágios de cicatrização, apontou o Dr. Fernando. Isso indica que a agressão não foi um incidente isolado, mas um padrão de comportamento violento ao longo de meses. O Dr. Marcelo Vieira levantou-se. Protesto, meritíssimo. Nada disto prova que foi o meu cliente quem causou essas lesões.
Pelo que sabemos, a senhora Ana poderia ter se magoado de outra forma e está a culpar o meu cliente por vingança ou por ganhos financeiros. Ganhos financeiros? O doutor Fernando virou-se para ele. Foi o seu cliente que roubou terras à minha cliente, não o contrário. Mas já lá iremos. Primeiro, vamos ver o vídeo. O vídeo da câmara de segurança da dona Camila começou a passar no ecrã. A imagem era nítida, mesmo sendo noite. Mostrava a Ana, ferida e ensanguentada, a cambalear pela rua, apoiando-se nas paredes, quase a cair, até finalmente chegar à minha porta e desmaiar contra ela. O registro de tempo era claro. 00:55 da madrugada, a noite do ataque. Este vídeo foi gravado pela câmara de segurança de uma vizinha, explicou o doutor Fernando. Mostra a vítima a chegar à casa da mãe imediatamente após a agressão, num estado que não deixa dúvidas sobre a gravidade do que aconteceu. O doutor Marcelo tentou novamente. Isso ainda não prova que foi o Ricardo quem a agrediu. Ela poderia ter sido assaltada, atacada por outra pessoa. Ela vinha diretamente da casa que partilhava com o réu, a 5 quarteirões da casa da mãe. Não há registro de qualquer chamada por assalto, de qualquer briga de rua, de absolutamente nada. E mais importante, o doutor Fernando fez um sinal, e uma série de capturas de ecrã de mensagens apareceu no ecrã. O próprio réu admitiu. Vejam estas mensagens que ele enviou à vítima dias após a agressão. Vais arrepender-te de ter aberto a boca. A tua mãe não te pode proteger para sempre. Vou terminar o que comecei. A mensagem escrita era uma ameaça inequívoca, uma admissão velada da agressão anterior. Um murmúrio coletivo percorreu o tribunal. Meus olhos buscaram Ricardo. Ele estava pálido, com a mandíbula tão cerrada que um músculo tremia em sua bochecha. Ao seu lado, o doutor Marcelo sibilava instruções urgentes em seu ouvido. Excelência, prosseguiu o doutor Fernando, a voz firme. Peço que seja emitida uma medida protetiva de urgência para a minha cliente. O réu representa um perigo claro e presente. Concedido, declarou o juiz, sem hesitar. Senhor Ricardo Mendes, fica proibido de se aproximar de Ana Clara Silva a uma distância inferior a 500 metros. Qualquer violação resultará em prisão imediata. Pode continuar, doutor Fernando. Agora, quanto ao estelionato, o advogado fez um gesto e o foco do tribunal mudou. Ele apresentou os documentos apreendidos na casa de Ricardo, uma pilha de provas materiais da sua duplicidade. Temos aqui escrituras forjadas, assinaturas falsificadas, transferências fraudulentas. O réu não é apenas um agressor doméstico, é um criminoso profissional que roubou sistematicamente propriedades de idosos vulneráveis, usando de manipulação e fraude. Ele usou a mesma tática com a minha cliente, forjando a sua assinatura para roubar as terras herdadas de sua falecida avó. Uma imagem foi projetada na grande tela, um gráfico que mapeava a cobiça de Ricardo. Propriedades roubadas, datas de transferências e, o elo crucial, os depósitos correspondentes na conta de Amanda Salgado. Como podem ver, o padrão é claro. Cada venda fraudulenta corresponde a um depósito na conta da amante do réu, a senhorita Amanda Salgado, que, devo acrescentar, está aqui hoje para testemunhar. Ricardo ergueu-se de um salto. Isso é mentira. Tudo mentira. Essas mulheres estão a conspirar contra mim. Sente-se, ordenou o juiz, e o som do martelo ecoou como um tiro. Senhor Ricardo, mais um surto como este e o senhor será retirado à força da sala. Ricardo obedeceu, mas seu corpo tremia de uma raiva mal contida. A máscara do cidadão respeitável não estava apenas a rachar, estava a desfazer-se. Gostaria de chamar a minha primeira testemunha, disse o doutor Fernando. Senhorita Amanda Salgado. A porta lateral abriu-se para dar passagem a Amanda,
que entrou escoltada por 2 policiais. O seu rosto estava nu, sem maquilhagem, o cabelo preso num rabo de cavalo simples. Os seus olhos, inchados e vermelhos, contavam a história de noites em prantos. Quando viu Ricardo, ela paralisou por um instante. O olhar dele estava fixo nela, intenso, ameaçador. Continue, por favor, disse o juiz, com gentileza. Amanda caminhou até a cadeira das testemunhas e jurou dizer a verdade. Senhorita Salgado, começou o doutor Fernando, pode dizer-nos qual era a sua relação com o réu? Nós éramos amantes, há 2 anos. E durante esse período, o réu fez pagamentos regulares para a sua conta bancária? Sim. Pode explicar-nos a origem desses pagamentos? Amanda respirou fundo. O Ricardo vendia propriedades. Dizia-me que eram negócios legítimos, que os donos queriam vender rápido e com discrição. O meu papel era intermediar as vendas através da imobiliária onde trabalho e receber o dinheiro. Depois, eu repassava a maior parte para ele, ficando com uma percentagem. A senhorita sabia que essas propriedades tinham sido obtidas através de fraude? Não no início, mas comecei a desconfiar há alguns meses. Muitos dos vendedores eram idosos, alguns com problemas de memória. As assinaturas pareciam por vezes trêmulas, inconsistentes. Eu questionei o Ricardo, mas ele disse para não me preocupar, que era tudo legal. E quando descobriu a verdade? Quando a mãe da Ana me procurou. Ela mostrou-me os documentos, explicou a dimensão da fraude. Foi aí que percebi que o Ricardo me tinha usado, que eu era cúmplice sem saber. O doutor Marcelo levantou-se. Objeção! A testemunha está claramente a tentar eximir-se da responsabilidade. Ela participou ativamente. Objeção negada, cortou o juiz. A testemunha está a cooperar com a justiça. A sua análise de culpabilidade não é relevante neste momento. Continue, senhorita Salgado. Há mais, disse Amanda, a voz a ganhar firmeza. O Ricardo contava-me coisas sobre a Ana. Dizia que ela era fraca, submissa, que podia fazer o que quisesse com ela, porque ela tinha medo de terminar o casamento. Ele gabava-se disso. Dizia que a tinha sob controlo total. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana agora, mas ela não desviou o olhar de Amanda. E sobre a noite da agressão? Perguntou o doutor Fernando. Eu estive com o Ricardo algumas horas antes. Ele estava nervoso, agitado. Disse que a Ana estava a começar a fazer perguntas sobre as terras, que falava em procurar um advogado. Ele estava furioso. Disse que ia resolver aquilo de uma vez por todas. E não achou isso preocupante? Achei. Tentei acalmá-lo, mas ele saiu da minha casa transtornado. Foi direto para a casa deles. Algumas horas depois ligou-me. Estava ofegante, em pânico. Disse que tinha exagerado, que a Ana tinha fugido. Pediu-me para ficar calada se alguém perguntasse. Disse que íamos sair do país assim que as coisas acalmassem. Exagerado. Foram essas as palavras exatas dele? Sim, eu exagerei, mas ela mereceu por questionar a minha autoridade. Ricardo explodiu, a fúria quebrando qualquer resquício de compostura. Mentirosa! Prostituta! Estás a inventar tudo para salvar a tua pele? O juiz bateu o martelo com força. Senhor Mendes, última advertência. Doutor Marcelo, controle o seu cliente ou ele será removido. O advogado tentou acalmar Ricardo, mas era evidente que tinha perdido o controlo. O doutor Fernando sorriu discretamente, o sorriso de quem sabe que o jogo está ganho. Mais uma pergunta, senhorita Salgado. Tem medo do réu? Sim, ela respondeu, sem hesitar. Muito. Se ele for libertado, não sei do que é capaz. Eu vi a raiva dele, o descontrole. Se ele fez aquilo à própria esposa, não quero nem imaginar o que faria comigo por ter testemunhado contra ele.
Sem mais perguntas, Excelência. O Dr. Marcelo tentou uma contra-argumentação, mas era inútil. O seu cliente tinha se enforcado com as próprias explosões de raiva. Cada pergunta que fazia só tornava Amanda mais credível, mais assustada, mais sincera. Depois de Amanda, o desfile de testemunhas selou o destino de Ricardo. Dona Camila confirmou a veracidade do vídeo, a sua voz embargada ao descrever o estado em que Ana chegou à sua porta. A doutora Letícia, com uma precisão clínica e brutal, detalhou cada lesão, transformando a violência em factos médicos irrefutáveis. O comandante Santos traçou o padrão de comportamento abusivo, apresentando as ameaças documentadas como degraus numa escada para o desastre. E, finalmente, chegou a vez de Ana. Ela caminhou até a tribuna com passos que, embora trêmulos, eram firmes. Jurou dizer a verdade, e com a voz inicialmente baixa, mas que ganhava força a cada frase, começou a desfiar o novelo do seu sofrimento. Os meses de abuso, o controlo, os insultos, as agressões que se tornavam cada vez piores. A noite final, quando ele descobriu a verdade sobre Amanda e perdeu completamente o controlo. A sua voz tremeu algumas vezes. Precisou de parar para beber água, mas contou tudo. E a sala inteira mergulhou num silêncio absoluto, a ouvir. Quando ela terminou, quando descreveu como pensou que ia morrer com as mãos dele ao redor do seu pescoço, como usou o último resquício de força para fugir enquanto ele atendia o telemóvel. Várias pessoas na audiência choravam abertamente. O doutor Marcelo tentou mesmo, fazer parecer que Ana estava a exagerar, que tinha motivos financeiros, que estava a ser manipulada pela mãe polícia, mas era tarde demais. O dano estava feito. A verdade estava exposta. Quando a última palavra foi dita, um silêncio pesado assentou-se sobre a sala. O juiz Carlos Mendonça permaneceu imóvel por um longo momento, os olhos percorrendo os rostos no tribunal. Olhou para Ricardo, cabisbaixo, derrotado. Olhou para Ana, que segurava a minha mão com força. Olhou para a pilha de evidências sobre a sua mesa. Vou emitir a minha decisão agora, disse ele finalmente. Com base nas provas apresentadas, fotográficas, médicas, testemunhais e documentais, não há dúvida de que o réu, Ricardo Mendes, cometeu agressão grave contra a vítima, Ana Clara Silva. As lesões documentadas, o vídeo da câmara de segurança e, especialmente, as mensagens de ameaça enviadas pelo próprio réu não deixam espaço para interpretações alternativas. Ele fez uma pausa. Além disso, as provas de estelionato qualificado, falsificação de documentos e fraude são igualmente sólidas. O padrão de comportamento criminoso é claro e sistemático. Outra pausa. Portanto, decreto o seguinte: medida protetiva de urgência confirmada e estendida. Ricardo Mendes não pode aproximar-se de Ana Clara Silva, de mim, Beatriz Silva, ou de qualquer testemunha deste processo a menos de 1 quilômetro de distância. Bloqueio imediato de todos os bens e contas bancárias do réu. Anulação de todas as transferências de propriedade fraudulentas, incluindo as terras de Ana Clara Silva, com devolução imediata às vítimas. Prisão preventiva decretada, devido ao risco de fuga e à gravidade dos crimes. O martelo bateu. Este caso será encaminhado ao Ministério Público para investigação completa e possível processo criminal em âmbito federal. Senhor Ricardo Mendes, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Oficiais, por favor. 2 policiais aproximaram-se de Ricardo. Ele olhou ao redor, como se procurasse uma saída, uma salvação que não existia. Quando as algemas se fecharam nos seus pulsos, quando o ergueram da cadeira, ele olhou para mim, não com raiva, não com ódio, mas com medo.
Destruíste a minha vida, disse ele, a voz a quebrar. Não, respondi com calma. Tu destruíste a tua própria vida no momento em que levantaste a mão para a minha filha. E então, levaram-no. No momento em que Ricardo cruzou a porta, a sala de audiências irrompeu num mar de murmúrios, o choque e o alívio misturando-se no ar. Virei-me para Ana, que chorava, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Acabou, ela sussurrou. Meu Deus, mãe, acabou. Abracei a minha filha com toda a força que tinha, sentindo as minhas próprias lágrimas escorrerem. Sim, minha filha, acabou. Estás segura agora. Estás livre. O doutor Fernando aproximou-se sorrindo. Bem, isto foi categórico. Nunca vi um caso tão claro. O Ricardo vai apanhar pelo menos 15 anos, e com as investigações federais, provavelmente mais. Obrigada, eu disse, apertando-lhe a mão. Atando-lhe a mão. Por tudo. Não me agradeça a mim. Agradeça a si mesma. Você montou um caso perfeito, reuniu provas irrefutáveis. Eu apenas apresentei o que você já tinha construído. Quando saímos do fórum, o sol ainda brilhava. O dia continuava perfeitamente bonito. Mas agora, finalmente, o mundo exterior combinava com o que eu sentia por dentro. Vitoriosa, aliviada, exausta, mas acima de tudo, cheia de esperança. A justiça tinha sido feita. A minha filha estava segura. 3 meses depois. Acordei não com o som de um alarme, mas com o aroma de café fresco e panquecas doces. Um luxo raro numa manhã de domingo que, antes, era reservada ao silêncio e à exaustão. Desci à cozinha e encontrei Ana, de avental, a preparar o pequeno almoço. O cabelo estava preso num coque desarrumado. Usava pijama e chinelos e cantarolava uma melodia antiga da rádio. O meu coração aqueceu. Nos primeiros dias após o julgamento, Ana mal conseguia sair do quarto. As feridas físicas sararam com relativa rapidez. As costelas levaram 6 semanas. Os hematomas desapareceram em 3. Mas as feridas da alma eram mais profundas, mais teimosas. Ela tinha pesadelos. Acordava a gritar à meio da noite, encharcada em suor frio, a jurar que via Ricardo à janela. Tinha ataques de pânico quando via homens com uma aparência semelhante à dele na rua. A sua psicóloga, a doutora Ana Paula, explicou que era o processo normal do transtorno de estresse pós-traumático. Haverá dias bons e dias maus, disse-nos ela. A cura não é uma linha reta. O importante é a paciência. Mas ali estava a minha filha, 3 meses depois, a fazer o pequeno almoço e a cantar. Um dia bom. Bom dia, dorminhoca, disse ela ao ver-me sorrindo. Pensei que ias dormir até ao almoço. Bom dia, filha. Qual é a ocasião? Nenhuma. Apenas acordei bem. Quis fazer algo de bom. Sentamo-nos juntas à mesa, a comer panquecas com mel e fruta, a falar de banalidades. Do jardim que precisava de cuidados. Do aniversário da vizinha. De coisas normais, cotidianas, que não envolviam tribunais, violência ou medo. Era maravilhoso. Mãe, disse Ana depois de um tempo, a voz a ficar mais séria. Recebi uma carta. O meu corpo ficou tenso instantaneamente. De quem? Da escola. Querem recontratar-me. Disseram que cometeram um erro ao despedir-me. Com tudo o que se soube no julgamento, com a verdade exposta, querem que eu volte. E tu, queres voltar? Ela ponderou, mexendo nas panquecas. Acho que sim. Eu adorava dar aulas, adorava os meus alunos. Perdi tudo isso por causa dele. E não quero que o Ricardo continue a tirar-me coisas, sabes? Mesmo estando preso. Segurei a sua mão sobre a mesa. Então volta.
Mereces a tua vida de volta. Mereces a tua alegria. Ainda tenho medo, ela admitiu, a voz pouco mais que um sussurro. Medo de o encontrar. Ele não está preso tão longe. E se ele escapar? E se alguém pagar a fiança? Não há fiança possível. Ele foi considerado um perigo para a sociedade. E está numa penitenciária estadual, não numa prisão municipal. Não vai sair tão cedo. E mesmo que saísse, temos as medidas protetivas. Ao menor sinal, a polícia age. Prometes? Prometo. E quando tiveres medo, ligas-me. Ligas à doutora Ana Paula. Ligas ao comandante Santos. Tu não estás mais sozinha. Nunca mais. Ela assentiu, os olhos a brilhar com lágrimas que não chegaram a cair. Obrigada, mãe, por acreditares em mim quando mais ninguém acreditou, por lutares por mim, por me salvares. Filha, tu salvaste-te a ti mesma. Tu tiveste a coragem de sair daquela casa, de denunciar. Eu apenas te dei apoio. A heroína aqui és tu. Naquela tarde, fomos visitar o túmulo da minha mãe, a avó de Ana. Ela não ia lá desde antes de se casar com Ricardo. Ele tinha sempre uma desculpa, sempre algo mais importante para fazer. O cemitério estava em paz, banhado pela luz suave da tarde. Flores silvestres, teimosas e belas, brotavam entre as lápides antigas, testemunhas silenciosas do tempo. Encontramos o túmulo da minha mãe. O mármore era simples, apenas com o nome e as datas gravados a cinzel, mas sempre impecável, pois eu fazia questão de vir pelo menos uma vez por mês. Ana ajoelhou-se e arranjou as flores frescas que tínhamos trazido no vaso de pedra. Oi, vovó, sussurrou ela. Desculpa não ter vindo antes. Eu estava presa. Mas agora estou livre e consegui recuperar as terras que você me deixou. As terras que ele roubou. Voltaram para o meu nome na semana passada. Ela fez uma pausa, o queixo a tremer enquanto limpava uma lágrima teimosa. A mamãe salvou a minha vida, assim como você salvou a dela quando o meu pai foi embora. Acho que a força vem de vocês duas. A coragem de não aceitar ser tratada como menos do que mereço. Obrigada por isso. Fiquei ali, em silêncio, a observar a minha filha a conversar com a sua avó, e senti a presença da minha mãe com uma intensidade que já não sentia há anos. Quase pude ouvi-la, num sussurro do vento. Criaste-a bem, Bia. Criaste uma guerreira. No caminho de volta, paramos no centro para tomar um sorvete. Outra pequena liberdade que Ana se negava há meses, desde que Ricardo insistia que ela estava a engordar e precisava de se cuidar. Quero 2 sabores, anunciou ela ao funcionário, com um brilho desafiador no olhar. Chocolate e morango, com cobertura e granulado. E comeu tudo, com um sorriso a desabrochar a cada colherada. E eu vi, naquele gesto simples, uma vitória imensa, a reconquista de um prazer, da autonomia de si mesma. Uma semana depois, tive de ir à penitenciária estadual. Não para visitar Ricardo, nunca mais na vida, mas para testemunhar noutra audiência, esta relacionada com os seus crimes financeiros. O promotor público, Dr. Henrique Campos, tinha conseguido reunir 16 vítimas diferentes de estelionato. 16 famílias destruídas, 16 vidas viradas do avesso ao longo de 5 anos. Com o peso das evidências e dos testemunhos, Dr. Henrique disse-me, com uma confiança sombria: Estamos a pedir 25 anos, Bia, e vamos conseguir. E a Amanda? O acordo de colaboração foi aprovado. Ela vai testemunhar em todos os casos, devolver o dinheiro e cumprir serviços comunitários e liberdade condicional. O juiz aceitou, considerando a cooperação total e o facto de ela ter sido, também,
vítima de manipulação. Achei justo. Amanda fizera escolhas terríveis, mas no fim, teve a coragem de fazer o que era certo. E, ao contrário de Ricardo, demonstrou um remorso genuíno. Na audiência, vi Ricardo à distância. Estava irreconhecível. Magro, grisalho, com olheiras que pareciam cavernas no rosto. O uniforme laranja da prisão pendia do seu corpo esquelético. Nada restava do homem arrogante e polido que fora um dia. Quando os nossos olhares se cruzaram por um instante, não vi raiva. Vi um vazio abissal. Um homem que perdera tudo: poder, dinheiro, liberdade, futuro. Talvez tivesse finalmente entendido a magnitude da sua destruição. Ou talvez fosse apenas autocomiseração. Com sociopatas, nunca se sabe ao certo. Mas já não importava. Ele já não tinha poder sobre nós. Era apenas mais um número no sistema. 4 meses após o julgamento, Ana voltou a dar aulas. O primeiro dia foi uma provação. Ligou-me 3 vezes antes de sequer entrar na escola, a voz embargada pela ansiedade. Mas ela entrou. Enfrentou os olhares curiosos dos pais, os cochichos dos alunos e o desconforto dos colegas. E no final do dia, quando me ligou de novo, estava a chorar. Mas desta vez, de felicidade. Os alunos fizeram cartazes, mãe, a dizer bem-vinda de volta, professora Ana. A diretora pediu desculpas publicamente na reunião de pais. E depois, uma das mães aproximou-se de mim. Também ela tinha sido vítima de violência doméstica. A coragem da sua filha deu-me coragem também, confessou ela com a voz embargada. Deixei o meu marido na semana passada. Um nó formou-se na minha garganta. Estás a fazer a diferença, minha filha. Não apenas na tua vida, mas na vida de outras mulheres. 6 meses depois do julgamento, recebemos um convite inesperado. A Delegacia da Mulher de Amparo queria que eu e a Ana participássemos numa palestra contando a nossa história. Não sei se consigo, disse Ana quando lhe contei. Falar sobre tudo aquilo, em público. Não precisas, se não te sentires pronta. Ninguém te vai forçar. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois, ergueu o olhar e vi uma nova determinação a acender-se nos seus olhos. Quantas mulheres estão a passar pelo que eu passei e não sabem que podem sair? Quantas acham que a culpa é delas? Milhares. Então, eu preciso de falar. Preciso de lhes dizer que é possível sobreviver. A palestra aconteceu numa quinta-feira à noite. Esperávamos 30 pessoas, talvez. Apareceram mais de 200. Mulheres de todas as idades, algumas com marcas que a roupa não escondia, outras com a violência espelhada num olhar perdido. Umas acompanhadas, outras terrivelmente sós. Quando Ana subiu ao palco, as suas mãos tremiam. A sua voz começou baixa, hesitante. Mas à medida que falava e via os rostos na plateia, alguns a chorar, outros a acenar em silencioso reconhecimento, a sua voz foi ganhando uma força que eu não ouvia há anos. Ela contou tudo: o controlo, os insultos, a primeira agressão, o ciclo vicioso de violência e perdão, o isolamento. E por fim, a noite em que quase morreu. Eu achava que a culpa era minha, disse ela, as lágrimas a escorrerem livremente pelo rosto. Achava que se eu fosse uma esposa melhor, mais silenciosa, ele pararia. Mas os abusadores não param. Eles escalam. E se eu não tivesse fugido naquela noite? A sua voz quebrou, mas não vacilou. Eu não estaria aqui hoje. Fez uma pausa, o seu olhar a varrer a plateia. Se você está numa relação abusiva, a culpa não é sua. Ninguém merece ser tratado assim. E existe uma saída. Eu sou a prova viva. Eu denunciei, ele está preso e eu.
Eu estou livre. A plateia explodiu. Não foi um aplauso educado. Foi um rugido catártico, com pessoas de pé, a chorar, a gritar palavras de encorajamento. Depois, formou-se uma fila. Mulheres que queriam falar com a Ana, abraçá-la, partilhar a sua dor. Ana abraçou cada uma delas, ouviu cada história, partilhou o contacto da advogada. Ficamos ali até a meia-noite, tecendo uma rede invisível de sororidade e esperança. Quando chegamos à casa, exaustas, ela virou-se para mim. Obrigada, mãe, por me mostrares que eu podia ser forte. Filha, a força sempre esteve em ti. Eu só te fiz lembrar disso. 1 ano após o julgamento, a sentença final foi lida: 28 anos de prisão. Pelos crimes de agressão qualificada, estelionato, ameaça e fraude. Sem possibilidade de redução de pena nos primeiros 15 anos, teria 63 anos quando saísse. Se saísse, agora acabou mesmo, disse a Ana quando recebemos a notícia. Mas para ela, já tinha acabado há muito tempo. Tinha escolhido não deixar que Ricardo definisse a sua vida. Estava a namorar um professor de história, um homem gentil chamado Felipe, que a tratava com um respeito que ela estava a reaprender a aceitar. Tinha voltado a pintar e a rir com a garganta toda, um som livre, sem o receio de ser vigiada. Os dias maus ainda existiam, como fantasmas teimosos, mas os dias bons eram cada vez mais frequentes. E era isso que importava. Quanto a mim, a minha vida também se tinha transformado. A investigação interna ilibou-me por completo, e acabei por receber uma comenda por conduta exemplar. Voltei ao trabalho, mas com uma nova missão. Comecei a trabalhar como voluntária na Delegacia da Mulher. Descobri que a minha experiência, como polícia e como mãe de uma vítima, me dava uma perspectiva única. Podia compreender a linguagem da lei e a linguagem da dor. Cada mulher que eu ajudava a escapar de um agressor era uma vitória. Não apagava as cicatrizes da Ana, mas dava um propósito à nossa dor. Transformava o trauma em força. 2 anos após aquela madrugada fatídica, estávamos sentadas no quintal, a ver o pôr do sol. Mãe, disse Ana de repente, você arrepende-se de alguma coisa? Pensei por um momento. Arrependo-me de não ter visto os sinais mais cedo, de ter respeitado a vossa privacidade quando devia tê-la invadido. Não foi culpa sua, eu escondi tudo muito bem. Ainda assim, eu devia ter sabido. E eu devia ter pedido ajuda mais cedo, contrapôs ela. Devia ter saído ao primeiro insulto, ao primeiro sinal de controlo. Foi uma escolha minha, feita sob medo, mas foi minha, e aprendi com ela. Aprendi que o amor verdadeiro não magoa, não controla, não diminui. E aprendi que tenho uma mãe incrível, que move montanhas por mim. Segurei a sua mão, enquanto o céu se pintava de laranja e rosa. Sabe o que é engraçado? Continuou ela. O Ricardo tentou destruir-me, tentou reduzir-me a nada, mas no fim, foi ele que acabou destruído. E eu estou aqui, viva, livre, feliz. Ele perdeu. Eu venci. Nós vencemos, corrigi com um sorriso. Nós vencemos, concordou ela. Se está a ouvir isto e se encontra numa relação abusiva, escute-me com atenção. A culpa não é sua. Você não merece isto. E existe uma saída. A violência não se resume a nódoas negras e ossos partidos. É um cerco à sua alma. É o controlo, a manipulação, o trabalho constante para a fazer acreditar que é pequena, insignificante, que ninguém vai acreditar em si. Mas tudo isso é uma mentira. Existem pessoas que vão acreditar.
Existem instituições que a vão proteger. Existe toda uma rede de apoio à sua espera. O primeiro passo é o mais difícil, mas não o dará sozinha. Se é amiga, mãe ou irmã de alguém que suspeita estar a sofrer, não olhe para o lado. Não aceite desculpas. Intervenha. Ofereça um porto seguro. E se você é o abusador, saiba que as suas ações têm consequências. A lei está mais rigorosa. A sociedade está menos tolerante. E uma hora, você vai pagar. A história da Ana acontece todos os dias, em todas as cidades. O que faz a diferença é a resposta. Naquela madrugada, eu tive uma escolha. Podia ter tentado mediar, acreditar nas promessas vazias, mas eu escolhi acreditar na minha filha. Escolhi usar todos os recursos ao meu dispor para a proteger. Escolhi lutar até que a justiça fosse feita. E essa escolha salvou a vida dela. Se cada um de nós fizesse a mesma escolha, a escolha de acreditar na vítima, de apoiar sem julgar, de agir sem hesitar, quantas vidas poderiam ser salvas? São estas as perguntas que me roubam o sono. E são as mesmas que me dão força para continuar a lutar, a ajudar, a contar esta história. Pois as histórias carregam um poder imenso, o de inspirar, de educar, de transformar mentes e corações. E se esta nossa história, a minha e a de Ana, puder salvar uma única vida, então cada palavra terá valido a pena. Hoje é sábado e Ana está a casar-se de novo. Não com Felipe, o professor de história. O romance com ele chegou a um fim amigável depois de um ano. Ambos perceberam que, a longo prazo, seus caminhos divergiam. Mas foi bom enquanto durou. Foi um tempo de cura, um bálsamo que a lembrou de que relacionamentos podiam ser gentis, respeitosos e, acima de tudo, seguros. Hoje, ela se casa com Lucas, um enfermeiro que a doutora Ana Paula lhe apresentou. Ele trabalha num centro de reabilitação, tem um coração que parece não caber no peito e trata Ana com a realeza que ela sempre mereceu. Quando ele veio me pedir a bênção para se casar com ela, tivemos aquela conversa. Sim, essa mesma. A conversa do: se você magoar a minha filha, não haverá lugar no mundo onde se possa esconder. Ele riu, um riso breve que morreu nos lábios ao ver a seriedade em meu olhar. Beatriz, disse ele, eu conheço a história dela, sei pelo que passou. E juro por tudo o que é sagrado, que passarei o resto da minha vida a garantir que ela nunca mais sinta medo, que nunca mais duvide do seu valor, que nunca mais seja tratada como menos do que a mulher incrível que é. E até hoje, ele tem cumprido a sua promessa. A cerimônia é singela no jardim da igreja. Ana está deslumbrante num vestido branco de corte simples, com flores frescas entrelaçadas nos cabelos. Mas é o seu sorriso que a ilumina por inteiro. Um sorriso radiante, genuíno, livre de qualquer sombra de medo ou dúvida. Quando o padre pergunta se alguém se opõe à união, o silêncio reina. Mas eu, por instinto, olho ao redor. Um velho hábito, o de procurar ameaças, mesmo sabendo que Ricardo está a quilômetros de distância, trancado numa cela. Pode beijar a noiva, anuncia o padre. E enquanto Lucas a beija, enquanto ela ri em seus braços e todos aplaudem, jogando pétalas de flores ao ar, eu finalmente solto o ar que nem sabia estar a prender. Finalmente. A minha Ana encontrou o seu final feliz. Não um final de conto de fadas, onde tudo é perfeito, mas um final real, profundamente humano. Um final onde ela encontrou paz, segurança e um amor verdadeiro depois de sobreviver ao inimaginável. E isso tem mais valor do que qualquer fantasia. Na recessão, Ana ergue a sua taça para um brinde.
Quero agradecer a todos que estiveram comigo nos momentos mais sombrios, especialmente a minha mãe, Beatriz. Mãe, tu salvaste-me. Mostraste-me que eu era forte quando me sentia em pedaços. Deste-me as ferramentas para reconstruir a minha vida. E nunca, nem por um segundo, me julgaste ou culpaste. Apenas me amaste, incondicionalmente. Não há palavras que expressem a minha gratidão. Ela levanta a taça ainda mais alto. Por isso, este brinde é para ti, mãe, e para todas as mães, pais, irmãs e amigas que apoiam as vítimas de violência, que não desviam o olhar, que não aceitam desculpas, que lutam até ao fim. Vocês são os verdadeiros heróis. Vocês salvam vidas. Todos bebem, e eu sinto a necessidade de enxugar uma lágrima discreta. Mais tarde, com a festa animada, enquanto Ana e Lucas dançam, Amanda Salgado aproxima-se. Não havia desde o julgamento. Ela mudou de cidade, começou uma vida nova. Beatriz, posso falar consigo um instante? Claro, Amanda. Eu só queria agradecer por me dar uma oportunidade de fazer a coisa certa, por não me tratar como uma inimiga quando eu poderia ter sido, por me mostrar que eu, de certa forma, também era uma vítima. Como está? Pergunto, genuinamente curiosa. Estou bem, estou limpa, tenho um trabalho honesto, faço terapia e, pela primeira vez em anos, consigo encarar o meu reflexo no espelho sem sentir vergonha. Fico feliz por ouvir isso. Você merece uma segunda oportunidade. Todos merecem. O Ricardo não terá uma, diz ela, em voz baixa. O Ricardo teve várias oportunidades, respondo com firmeza. Cada vez que magoou alguém e saiu impune. Cada vez que enganou e não foi descoberto. Ele desperdiçou todas as chances. Fez as suas escolhas e agora vive com as consequências. Ela assente. Espero que ele use estes 28 anos para refletir, para mudar de verdade, mas não tenho muita fé nisso. Nem eu, mas ele já não é um problema nosso. Agora, é um problema do sistema prisional. Amanda sorri levemente. A Ana está linda hoje. Está. E feliz. Finalmente feliz. No fim, é tudo o que importa, não é? A felicidade das sobreviventes. A nossa vitória não é colocar os agressores na prisão. Isso é apenas uma consequência. A nossa vitória é ver as vítimas transformarem-se em sobreviventes, em vencedoras. Vê-las a prosperar e a serem felizes outra vez. É verdade. Concordo plenamente. Observo Amanda afastar-se e volto a minha atenção para Ana e Lucas, dançando, rindo, visivelmente apaixonados. E penso em todas as mulheres que ajudei nestes últimos 2 anos. Nas histórias que ouvi, nas vidas que ajudei a salvar. Nas crianças que crescerão sem testemunhar a violência doméstica, porque as suas mães tiveram a coragem de partir. Este trabalho, este propósito que encontrei no meio da dor, é o meu legado. E eu não vou parar. Não enquanto houver uma mulher a sofrer em silêncio. Não enquanto houver um agressor que acredite que pode escapar impune. Não enquanto houver uma vítima que pense não ter saída. Porque há sempre uma saída. Sempre. E o meu uniforme, este que visto há 30 anos, não é apenas um símbolo de autoridade. É um símbolo de proteção, de justiça, de esperança. E enquanto eu puder vesti-lo, continuarei a lutar. Pela Ana. Por todas as Anas. E por todas aquelas que não tiveram a sorte de ter alguém que acreditasse nelas. Esta é a minha missão, e eu não vou falhar. Se esta história o tocou de alguma forma, por favor, partilhe. Nunca se sabe quem pode precisar de a ouvir. Se você ou alguém que conhece está numa situação de violência doméstica,
ligue para o 180, a Central de Atendimento à Mulher. É gratuito, confidencial e funciona 24 horas por dia. Se testemunhar sinais de abuso, numa vizinha, numa colega de trabalho, numa amiga, não fique em silêncio. Ofereça apoio, ofereça recursos. Seja a diferença entre a sobrevivência e a tragédia. E se você, que me ouve, é um agressor, saiba que as suas vítimas são mais fortes do que você pensa, que a sociedade está mais vigilante do que imagina e que a justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre chega. Pare, antes que seja tarde demais. Deixe o seu comentário, conte-nos o que achou desta história. Já passou por algo semelhante? Conhece alguém que tenha passado? Vamos criar uma rede de apoio aqui. Nenhuma mulher deveria ter de enfrentar isto sozinha. E se quiser mais histórias reais de superação e justiça, subscreva o canal e ative as notificações. Todas as semanas há uma história nova. Lembrem-se, juntas somos mais fortes. Juntas nós vencemos.